Olá a todos, sou o professor Pedro Henrique de Jesus e esta videoaula será a continuação da elaboração de circuitos eletropneumáticos. Bom, essa videoaula será sobre o método passo a passo. Como foi dito em vídeos passados, o método passo a passo ele apresenta uma segurança operacional muito grande, a segurança é total, muito mais que o método intuitivo que foi visto na segunda videoaula. Método passo a passo, porque ele tem essa segurança operacional? Porque o passo é o próximo, a execução do próximo passo depende do término do passo anterior. Então isso provoca uma segurança. Você não executa o próximo passo enquanto não terminar o passo anterior. Esse é o motivo da segurança desse tipo de método de elaboração de circuitos eletropneumáticos. Bom, vamos efetuar a montagem de um circuito. A sequência de movimentos para essa elaboração será a mesma da anterior: A mais, B mais, A menos, B menos. Bom, como eu vou saber quantos relés eu preciso? Eu vou sempre contar a quantidade de passos mais 1. Quantos passos eu tenho nessa sequência? A mais, primeiro passo. B mais, segundo passo. A menos, terceiro passo. B menos, quarto passo. Então tenho 4 passos. Eu sempre vou colocar o número de passos mais 1. Ou seja, precisaremos de 5 relés. Esse quinto será para fechar o ciclo, desligar o ciclo. Eu sempre preciso contar o número de passos mais 1. Certo? Vamos então, primeiro passo. Primeiro passo, eu preciso que o A avance. Eu vou utilizar um botão. O botão ele será o primeiro acionamento. Você vai ligar o circuito utilizando o botão. Então o comando será para um botão e o primeiro passo ele alimenta um relé. Cada passo vai alimentar um relé. Certo? Então vamos lá. Primeiro passo, botão, ele vai alimentar o relé K1. O relé K1 vai fazer o que? Irá avançar o A. Então o relé K1 faz o A avançar. Primeiro passo foi executado, A mais. Segundo passo, quando o relé chegar no fim do curso, essa chave de fim de curso, vou chamar de S1. Então quando ele avança, o S1 vai acionar o próximo relé, que seria o K2. Então esse S1 que está no fim do A mais, vai acionar o K2. O K2 vai fazer o B avançar. Terceiro passo, quando o B avançar, o S2 que está no fim do B, no fim de curso do B, aciona K3 que faz o terceiro passo, que é A recuar. O próximo passo, quando A recuar, o sensor 3 ele aciona K4 que faz o B recuar. E o último sensor, que seria quando ele voltar totalmente, o B. Quando o B voltar, acabou o ciclo. Seria o último, que seria acionando o K5. E o K5 irá fechar o ciclo. Então é simples. Primeiro K1, K2, K3, K4 e K5. Eu preciso seguir esses passos de alimentação. Vou abrir o FluidSim. Já tenho o circuito com os atuadores lineares. Eu vou dividir em 2 circuitos: o circuito de comando
e o circuito que vai acionar a solenoide. Vou deixar apenas uma solenoide inicialmente, o Y1. Notem que eu estou utilizando um comando acionado por solenoide pilotada, a simbologia da solenoide com o piloto, e no retorno por mola. É uma válvula 5 vias, 2 posições. Então, quando eu aciono Y1, o atuador A avança. Quando eu desligo o Y, ele recua. Então, acionamento por mola eu utilizei para simplificar. Inicialmente será um circuito mais simples, porque acionando o Y ele avança, desacionando o Y ele retorna. Bem simples, certo? Ele retorna devido ao retorno por mola, correto? Este retorno por mola. Então, com energia ele avança, sem energia no Y ele retorna. Vamos elaborar o circuito. Primeiro, o que acontece? O K1, preciso que o S1 alimente K1. Vamos colocar um relé. Dá 2 cliques, chamar de K1. Pronto. Acionando o K1, ele vai fechar esse contato K1. Lembrando que o K1 ele pode abrir ou fechar. Vou colocar um exemplo de um contato aberto e um fechado. Dando 2 cliques, chamar de K1. Opção, um contato fechado e um aberto. Temos um contato fechado e um aberto. Alimentando o K1, vamos testar. Alimentando o K1, ele vai fechar esse contato e abrir esse contato. Notem essa posição dos contatos. E o atuador, ele avança e retorna. Bom, então, só que notem que quando eu solto o botão ele retorna. Eu preciso que ele mantenha sempre fechado. Eu só quero que dê um pulso de início. Para manter o circuito, o K1 funcionando, eu preciso manter um contato em paralelo, que chamamos de contato selo. Vou colocar um contato K1. Em paralelo. O que acontece? Quando o K1 fechar aqui, mesmo que eu solte, a corrente não passa aqui, que está aberto. Então a corrente vai circular pelo contato fechado de K1. Quando circular e voltar no K1, ele vai manter esse contato fechado ainda. Então esse contato vai manter direto. Vamos mostrar. Fechei K1. Alimentei K1, contato de K1, fechou o contato de K1. Mesmo que eu solte, K1 está energizado por esse caminho. Então por esse caminho vai manter K1 alimentado e manter K1 fechado. Então não importa mais aqui. Só que notem que ele precisa terminar a execução do passo. Ele já terminou. Então o primeiro passo já foi realizado. Se eu quiser desligar, como eu faço? Vou mostrar só um exemplo. Eu coloco um contato fechado. Vou mostrar como eu vou desacionar este circuito. Para desligar
o K1, eu coloco sempre um contato embaixo. Vamos chamar de B0 para desligar. Fechei. K1 funciona, fecha K1. K1 mantém, K1, contato de K1 mantém a alimentação do relé K1. Mantendo fechado, esse contato fica fechado e o K1 fica mantido, mesmo que eu tire o botão, mesmo que eu desligue esse botão B1. Para desligar, como esse contato está em série, quando eu abrir aqui, quando eu abro, ele desaciona o circuito, porque K1 perde energia. K1 fica desenergizado. Então, quando eu quero desligar, eu coloco um contato aqui. Vamos continuar. Primeiro passo, bem simples, certo? Próximo passo, vai ser exatamente a mesma ideia. Vou até copiar, colar. Só que o próximo passo não vai ser B1 que aciona. Vamos ver quem vai acionar o K2. Vamos colocar aqui K2. Aqui já sabemos que será um contato de selo de K2. Então esse passo tem que ficar mantido pelo K1 e o próximo passo será mantido pelo K2. Quem aciona K2 é o sensor 1. Esse sensor 1 ele vai estar onde? No fim do A+. Então ele vai avançar. Quando ele avançar, ele vai fechar o K2, que seria o passo do B+. Então o primeiro passo, avançou. Quando ele avança, ele precisa acionar um fim de curso, um sensor no caso. Pode ser qualquer tipo de sensor. Vamos colocar aquela reguinha. Então no fim chamamos de S1. Então acionei o B1, avança. Quando avança, o cilindro, o atuador A avançou, S1, vamos chamar de S1. Então S1 pronto, está pronto. Então S1 vai acionar o K2. E o K2 ele vai precisar fazer, que é o próximo passo, que seria o B avançar. Para o B avançar, coloco uma solenoide, essa solenoide, que seria o Y2. Então será o K2. Eu dividi em dois circuitos, porque no fim esse circuito ficará bem mais simples de entendimento, de facilitar o entendimento. Então vamos deixar separado esse circuito. Depois novamente vamos observar só esse circuito. Então, o segundo passo, o K2 ele alimenta o Y2. Bom, como o segundo passo depende do primeiro, o que fazemos? Vamos colocar aqui um contato de K1. Notem que esse contato
notem que esse contato ele está em série. Então o S1 só vai ter efeito se o passo anterior for executado, estiver pronto. Então K1 terminou, executou, começou o avanço, ele vai fechar aqui, aguardar o S1. Então esse passo K1 ele já fecha esperando o passo seguinte. E assim será os próximos passos. Vamos testar. Desligar. Vamos testar. Acionando B1. Ele avançou. Fechou aqui para o avanço do A. Próximo passo. Fechou aqui. Quando S1 chegar, e dependendo desse passo que está interligado aqui o K1, terminou o passo, ele fecha. Ele espera S1 que alimenta K2 para o próximo passo, que seria o avanço do B, que está demonstrado no circuito de acionamento aqui à esquerda. Bom, notem que cada passo vai ficando energizado. Então o próximo passo, vou copiar aqui. Vou colar os 4 passos já. Então vamos seguir a mesma ideia. Agora no caso K2 será aqui. Aqui será o K3. Aqui será o K4. Aqui será o sensor 2. Aqui será o sensor 3. O contato de selo ele está relacionado com o K3. Então o K3 mantém aqui fechado. Aqui o K4 mantém fechado. Aqui será o contato que será ligado para o próximo passo. Seria o K3 aqui. Essa ligação. Pronto. Já foi colocado 3 sensores. O S1 quando avança. Quando o B avança, será o S2. Que aciona o K3. O K3 ele vai para o terceiro passo, que seria o recuo do A. Então seria o S3. Então S1 avanço aqui, B, S2 avanço. O 3 seria o A menos, que seria aqui o S3. E por último faltou o retorno do B, que seria o S4. Seria o último passo. Então S1 avanço, S2 avanço do B, S3 retorno do A, S4 retorno do B. E esse S4, como é o último, ele será o que? O fim do ciclo, demonstrado aqui. Então S4 ele vai alimentar o K5, que será para desligar todo o ciclo. Vamos colocar o S4 para acionar um K5.
K4, K5. Notem que para alimentar o K5 ele precisa executar o K4. E o K4 para ser executado depende do K3. E o K3 depende do K2. E o K2 depende do K1. Então notem que existe essa dependência de um passo em relação ao outro. Vamos interligar aqui e fechar. Eu não vou colocar o K5 ainda para ver o que vai acontecer no fim. Se só alimentar K5, ele vai ficar todo energizado. Vamos testar para ver. Bom, faltou o circuito de acionamento que eu mencionei que iríamos ver agora no fim. Bom, então o K1 ele avança a mais, o K2 ele avança o B. Vou colocar aqui A para lembrar que é o A. Vamos colocar aqui o B. Então o Y é o A e o Y2 é o B, no caso aqui, certo? Já foi dito. Então K1 avança, K2 avança o B. K3 ele precisa recuar o B. Então vamos colocar um contato para desligar o B, que seria um contato fechado. 3. E o K4 ele vai ser desligar, ou seja, recuar o B. Vamos copiar aqui. Vou dar um zoom aqui para entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Primeiro passo, avanço do A. Segundo passo, avanço do B. Terceiro passo, retorno do A. Quarto passo, retorno do B. Então aqui está a parte que seria a lógica do sistema. Vamos testar. Vamos colocar um fator de 12, ficar em câmera lenta para entender o funcionamento. Fechei. B1. K1 fez o avanço, alimentou aqui. Chegou S1, alimentou o B, avançou. Terceiro passo, retorno. Quarto passo, retorno do B. Notem que aconteceu o que eu disse agora há pouco. O K5 ele foi alimentado, mas não aconteceu nada. Eu não consigo mais acionar porque todos os passos já foram realizados. Estão selados pelo contato de selo de cada relé. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso desacionar o K1 para desacionar o K2, para o K2 desacionar o K3, para o K3 desacionar o K4 e o K4 desacionar o K5. Certo? Então vamos simplesmente colocar um contato de K5 aqui. Vamos testar novamente. Vou reduzir mais um pouco a velocidade. Vamos colocar em 20. Fechando o B1, alimento K1. K1 fecha e provoca o avanço do A. Vamos lá. Fechou. Alimentou, mesmo que eu soltei. K1 provocou o avanço. S1 fecha. S1 fecha. K2 avança o B. S2 fecha. K3 recua o A. S3 fecha.
recua o B. Chegou no S4, ele desaciona K1, que desaciona K2, que desaciona K3, que desaciona K4 e volta o ciclo novamente. Bom, podemos ver de uma forma mais simples seguindo os sensores. Observe, o S1 é o avanço, o S2 o avanço do B, o S3 recuo do A e o S4 recuo do B.